Boa noite. Admitir todos. Boa noite. Boa noite. Agora deu certo, professora. Sabe o Boa que, noite. sabe o que que eu vi aqui do lado? Admitir todos. Aí, É, quando eu cliquei, meu Deus, é porque tem que ser pela plataforma, porque eu trabalho com o Zoom todo dia. uhum. E pela, Aí depois a professora só lembra de colocar para gravar, né? eu já Não sei se já estou, tá. nós já Ah, estamos já tá? gravando na nuvem. Obrigada. Pronto. Graças a Deus, gente, que coisa. Então, nós já temos 8. Temos 6. Vamos dar só mais um tempinho. Algum desistente, Denise? Ou tem... Porque nós só temos aqui 6. Professora, os outros eu não sei, só a Leiliara que me repassou aqui que ela está trabalhando. Aí não vai ter como assistir, mas depois ela vê a aula gravada.
que ela, inclusive, é minha dupla. Sei. Agora, os outros eu não sei. Então, nós temos 8. Só mais 1 minuto para ver se a gente tem mais pelo menos 2. Altimar, veja bem aí esse modelo para ver se adequa, viu? Professora, não tá saindo áudio aqui, não? Conseguem me ouvir? Eu vou fazer Agora sim. eu vou fazer um compartilhamento e você me diga, Denise, se está ok. Tudo bem, Denise? Sim, professora, tá aparecendo aqui o plano. Tá aparecendo o plano de ensino, né, menta e objetivo geral.
Eu dei preferência na elaboração desse plano, porque, embora não sendo uma disciplina bem sistematizada como as demais, mas a gente não pode deixar de lado planejamento, não é isso? E aí, eu coloquei aqui alguns objetivos. A disciplina é a pesquisa 2, metodologia científica, e da pesquisa 2, onde nós teremos o desenvolvimento e finalização do trabalho que foi iniciado lá na pesquisa 1, mediante o projeto, e nós teremos, conforme também que a época, né, que nós discutimos, que teria toda essa trajetória de realização de pesquisas, tanto no campo teórico quanto as pesquisas de campo, se fossem necessárias, e onde culminasse e todo o desenho já, onde nós remetêssemos esse projeto ao artigo científico. Então, nós temos aqui que tratar nesses 3 dias, lembrando que será hoje, na próxima semana, segunda e quarta também da próxima semana. Eu creio que, como a turma é pequena e os artigos eles estão em duplas, né? Duplas ou, no máximo, 3 componentes, nós teremos tempo suficiente. Então, a gente tem aqui o aspecto, eu peço perdão, eu não coloquei artigo, botei monografia, essa redação com caráter científico do artigo, a organização do texto científico, considerando a BNT, e ainda o manual que vocês devem ter na instituição, na RSA, a entrega e apresentação do artigo, porque até onde me consta, vocês terão que apresentar. E aí nós temos conhecer as técnicas de elaboração do trabalho científico, com enfoque nos aspectos organizacionais, metodológicos, epistemológicos e teóricos, para o desenvolvimento das habilidades e competências que requer o pesquisador, né, nesse processo de elaboração da produção científica, visando ao trabalho final. Alguns específicos: analisar o processo de ensino e aprendizagem sobre os fundamentos e técnicas do trabalho científico, adquirir habilidades para a formação de competência para o desenvolvimento do processo de pesquisa, para a elaboração do artigo, e aplicar as técnicas e métodos relacionados à pesquisa científica mediante a elaboração e defesa do artigo para atuação nas diversas situações que abranjam a especialidade em questão, né, ou a especialidade do curso. Temos aqui as habilidades pautadas nos objetivos específicos, e aí eu elaborei essas 3 unidades, não é? Em que a primeira nós teremos esse contato, levantaremos todas essas informações ou dados referente a quem é orientador, qual o tema. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o quadro que eu elaborei com todas essas informações, e aí a gente pede que a gente preencha aqui, eu preencho com vocês, e vamos esperar a deliberação aí do professor Altimar enquanto coordenador. Fiz também um cronograma com base aqui nesse conteúdo programático. Então, na unidade 1, eu coloquei que essas orientações gerais sobre as normas da instituição, que eu ainda não tenho acesso, né? Eu penso que o professor Altimar vai me enviar,
Algumas discussões e adequações dos projetos de vocês, eu sei que vocês já têm praticamente efetivados alguns artigos, né? Mas eu preciso conhecer todos para que eu veja a questão dos ajustes. E essa definição também dos orientadores para o acompanhamento até a defesa dos trabalhos. Na segunda unidade, todo o aspecto estrutural, o que deve constar lá no artigo, tanto no que se refere aos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Eu quero que vocês desconsiderem aqui esse sumário, não é? No pré-textual, nós não temos sumário em artigo, e os demais elementos textuais e pós-textuais. Na terceira unidade, eu quero colocar cada unidade para cada dia, né? E isso não vai impedir de vocês mandarem. Eu tava assim de stand-by, eu lembro que a Alexandre, salvo engano, a Érica, eles pediram, não é, que eu me fizeram um convite para que eu acompanhasse. Eu lembro que a Érica, ela mandou, eu tentei buscar, ou eu busquei, né? O artigo que ela me mandou para eu ajustar, e eu não encontrei no e-mail. E como eu não salvei, Érica, teu nome aqui no meu WhatsApp, eu não consegui localizar. Mas de forma que eu até expliquei para o Alexandre também, Carlos Alexandre, que desde dezembro, fevereiro também me procurou, mas aí eu estava querendo oficializar esse nosso vínculo, né? Eu estava querendo... Professora, eu, Denise, tinha mandado também mensagem para a senhora e tinha mandado também no WhatsApp um artigo. Não sei se a professora deu tempo de olhar, porque já faz tempo que eu mandei. Já, Denise, eu lembro, mas eu não me posicionei exatamente para que eu tivesse esse vínculo, não é, formalizado com vocês, porque de repente eu não... Eu acho que todo mundo mandou. Até a questão da mudança. Como é, minha linda, que você falou? Eu também mandei um e-mail para a senhora, mas aí não tive retorno. Já com artigo, foi? Não, foi não. Porque o projeto ele já foi findado, não é? Então, a remissão do projeto para o artigo é o que a gente hoje está abordando. E eu estou justificando a vocês o fato de eu não ter feito nenhum reenvio, né? Ou retornado, ou dado, ou entregue a vocês aquilo que vocês me pediram, tendo em vista a falta do vínculo, né? Eu tenho aí, em média, 15 a 20 dias que eu fui questionada sobre aceitar ou não trabalhar com vocês, né? Eu não tinha certeza que eu estaria novamente com vocês. E assim eu justifico esse vácuo, não é? Esse meu silêncio. Mas isso não inviabiliza. Hoje a gente vai preencher direitinho o que precisa, vamos saber quem são os orientadores. Eu continuo à disposição, eu não posso mais do que 3, porque eu poderia até mais, mas eu estou muito atarefada com tese, com um bando de atribuições que eu não daria conta, né? Então, eu pretendo ficar com 3 de vocês, eu acho que aqueles que eu já assumi, e aí a gente vai partir para o preenchimento de uma planilha que tem todas essas informações.
E aí, essa estrutura para elaboração do artigo, na unidade 2, e a unidade 3, essa questão das bancas, datas, né? E a apresentação oral em público. Vocês sabem, não sabem, que vão apresentar publicamente e que as apresentações serão também online? Estão sabendo? Não Boa noite, estavam. orientadora. Boa noite, Carlos. Estamos a par, sim, para ser a apresentação online, né? Isso. Maravilha. E eu andei aqui de gaiata fazendo umas sugestões de datas. Eu espero que no decorrer desse nosso encontro hoje, a gente consiga fechar tudo que está em aberto. Ah, professora, eu mudei de tema. Aí, obviamente, que quem muda de tema deve ter ali o seu projeto redefinido, não é? Reelaborado, porque a gente não consegue fazer o artigo sem um projetinho. E aí eu tive, não vou lembrar nesse momento quem me disse, professor, eu fiz na graduação, uma proposta de trabalho final e que casa muito com esse curso, com essa área. Eu posso implementar e utilizar sem nenhum problema. Você ali vai atualizar, você vai fazer as implementações que forem necessárias, tá? Aí, aqui, todos os outros elementos relacionados à disciplina de pesquisa 2, o sistema de avaliação, a metodologia, as referências, não é? Básica ou bibliografia básica e complementar. Observem que as edições elas são, não recentes, não tem nenhuma aqui caduca, né? Ou antiga demais. E agora eu vou compartilhar com vocês o cronograma. Deixa eu mostrar aqui como foi que eu pensei. Professora, a professora sabe me informar se na apresentação pode ser as duas pessoas apresentando, uma apresenta uma parte, outra, ou tem que ser só uma? Eu posso sugerir ao Timar que essa apresentação seja compartilhada, até mesmo para efeito de avaliação. Se só um apresenta, como é que eu vou mensurar os elementos constituintes, né, do artigo, no que diz respeito à afinidade, à propriedade? Se só um apresentar, eu só tenho elementos de avaliação de uma pessoa, porque a gente avalia os critérios que são utilizados, são os critérios redacionais, não é? De cunho textual, e a oralidade. Então, é mais conveniente e adequado que a dupla apresente, se for o trio, que este trio também apresente todos os componentes. Beleza? Certo. Você não acha melhor? Acho justo. Acho justo. É justo, porque aí a gente vai dar uma nota incompleta. A gente prejudica quem não vai apresentar. Gente, aí eu criei, né, assim,
com essa minha intuição, né, docente, de orientadora, eu criei aqui este cronograma e eu já tive o ok por parte do coordenador. Então, o que nós temos aqui? O dia de hoje, esses ajustes, essa análise do que já está elaborado enquanto artigo, esses orientadores que eu quero que vocês me digam para que eu possa preencher meu quadro. E aí, hoje nós teremos essa atividade. No dia 5 do mês de junho, né, nós já teremos aí esses elementos. Ou melhor, eu quero conhecer isso, eu não vou me eximir de colaborar com vocês, caso vocês não tenham ainda concluído. Mas nesse dia 5, eu quero conhecer de quem já elaborou todos esses elementos, tá? Eu quero no dia 7, né? Aqui são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, que vai até a análise dos dados coletados, né? Não está mais compartilhando a tela, professora. Mas estava... Estava mais cedo, aí depois saiu e não voltou mais. Meu Deus, meu Deus. Mas pode ir falando, a gente acompanha aqui no grupo. Não, mas é bom compartilhar. É mais produtivo. Pronto, agora foi, não foi? Sim. Então, pessoal, observem esse cronograma, né? Eu já coloquei que no dia 29, que é hoje, nós faremos todo esse levantamento de dados, o que vocês já têm, como é que nós ajustaremos, toda essa parte mesmo inicial que eu pretendo conhecer de cada artigo, não é? Esses elementos, e definir, ou melhor, conhecer os orientadores, porque eu preciso para preencher o meu quadro lá da banca de apresentação. Quando eu vou para o dia 5, não é? Hoje nós teremos, e aí só voltaremos na próxima semana, no dia 5, com esses elementos. Eu vou conhecer de cada projeto, de cada artigo, eu quero identificar todos esses elementos, né? Elementos pré-textuais e textuais, até a análise dos dados coletados. No dia 5, eu quero conhecer o que já tem. Nesse ínterim, vocês vão precisar me enviar realmente, e agora com retorno, tá? Agora com retorno, porque nós estamos oficialmente conduzindo vocês. E no dia 7 de junho, como elemento textual, eu quero conhecer todas as considerações finais e os elementos pós-textuais, tá? Então, assim, o tempo está correndo, a gente precisa cumprir esse cronograma, onde eu coloquei que finalizaremos em meados do dia 21, né? Por quê? Porque no dia 22 de junho até o dia 24, vocês precisam depositar esses artigos, tá? E aí vocês vão me mandar esses artigos para o meu e-mail e depositar lá para a faculdade impresso, não é? Eu acredito que o Altimar queira esses trabalhos impressos lá na faculdade.
Eu coloquei dando uma margem considerável para vocês, porque vocês estão ávidos para sair logo desse curso, para concluir, para ter certificado, para correrem para o mestrado. Eu sei que vocês estão com essa vontade. Então, eu nem fui para mês de julho, não. Eu parei aqui no dia 22 a 24, a entrega na faculdade, o depósito, e dos artigos, e a defesa eu coloquei para 26 a 28 de junho. Então, nós não teremos que passar para o dia, ou melhor, que passar para o mês de julho. E aí, alguma consideração, alguma oposição, objeção? Será que vocês consideram exequíveis essas atividades nesses prazos? Por mim, professora, com certeza. José Lucas, está bom para você? Por mim também está ok, professora. Maria dos Santos. Por mim está ótimo, professora, está tudo ok. Érica, Thaís. Por mim também está ok. José Lucas aqui. Ok, Zé Lucas. Então, eu acredito que o nosso compromisso ele seja efetivado no dia 28/6. E aí, se eu tiver em Picos, coincidir, né, de eu estar em Picos nesse dia, à noite eu quero tomar uma cajuína e aquele bode assado que vocês têm tão gostoso aí na região. Eu não me farei oposição a essa ideia. Beleza, minha gente. Eu coloquei para vocês no grupo tanto o plano quanto esse cronograma. Estão aí à disposição de vocês no grupo o cronograma e o plano. Agora eu vou para a nossa maior missão da noite. Vamos lá. Estão visualizando, Denise? Estamos, professora. Pronto, agora vamos ver aqui. Eu me coloco aqui como orientadora de quem?
Pode colocar meu nome e o da Leiliara, professora, que eu já havia enviado no seu privado. Me diga o nome. Denise e Leiliara. Denise. De Souza Lima e vou botar bem aqui do ladinho. Lei de Leili Borges Pereira. Mais alguém? Carlos Alexandre, você ainda me quer ou desistiu de mim? Se a professora desistir de mim, eu que vou em Teresina para encontrar a senhora. Carlos Alexandre. Tá Me sozinho, desloco Carlos? daqui. Certo, tu tá sozinho. Continua só, né? É com a Repita, Maria dos Santos. Maria dos Santos. Moura Luz, não é isso? Isso. Mais alguém? Ou mais alguma dupla? Thaís e Zônia. Thaís E Zônia. e Sônia. De Souza. Marques. Somente, não é isso? Denise, me diga bem aí seu tema, ipsiliter, o seu tema. Então, professora, o que a gente quer colocar, que foi justamente o caso que eu citei, né? Que a minha dupla tinha feito o TCC da graduação num tema, né? Que dá super certo com a pós. E aí a gente achou ele bem mais completo do que o que a gente vinha desenvolvendo e combinamos de ficar com ele e fazer os ajustes necessários, que é o tema atuação do fisioterapeuta em pacientes com COVID-19 na fase aguda, submetidos ao internato hospitalar, uma revisão integrativa. Você pode botar bem aí no meu privado? Tá. Carlos Alexandre, ponha também o seu e da sua parceira, assim como a Isônia. Professora, aceita a Zônia aí, porque ela caiu. Aí ela está na sala de espera. Oi, Isônia, cadê você?
Ela tem que me pedir para entrar, é? Eu não estou localizando aqui onde é que eu admito. Entrou, Isônia. Deu certo? Isônia, você entrou? Veja se deu certo. Boa noite, Anne. Anne, ainda não, vou pedir para ela mandar de novo. Engraçado, eu estou clicando em admitir e ela não entra. Agora deu certo, não deu, Isônia? Isônia? Ela está com duas entradas. É melhor ela sair e entrar de novo. Colocaram no privado. Coloquei sim, professora. Tá. Eu estava aqui tentando botar a Isônia.
É porque a internet dela tá ruim, tá caindo direto. Depois eu vou organizar bem direitinho. Thaís e Sônia. Já botou Thaís lá no meu privado? É no WhatsApp, professora? É, meu amor, bota no meu privado, se desejar, ou no grupo. Ok, já deu certo. Ok. Agora vamos aqui. Que nós temos já 6 alunos, da professora Cléa. Quem mais aqui? Orientador. Deixa eu só dar bem aqui uma... Anne e Érica, quem são seus orientadores? Eu vou fazer sozinha, professora. É só a Anne e Gabriele. Anne, você vai fazer só. Quem é seu orientador? É o professor Jefferson, de Teresina. Nome completo, você sabe? Vixe, sei não. Professor Jefferson. Ok. Depois eu pego com o Altimar. Senhora? Depois eu pego o nome dele completo com o professor Altimar.
Tudo bem. Anne, Oi, eu quero que você escreva, coloque aí seu tema, por gentileza. posso lhe mandar no privado depois? Pode, meu amor, se for agora de preferência, viu? Pode deixar, então. Vou Tá, agilizar. Tchau. tá bom. Tem mais alguém do professor Jefferson? Mais algum orientando do professor Jefferson? Esperar a Anne Gabriele, enquanto ela providencia. Quem mais? Qual é o outro orientador? Por gentileza. Carlos Alexandre. Pessoal, Érica, quem é o seu orientador ou orientadora, minha querida? Professora, ficou de Leonardo resolver isso do orientador, eu não estou conseguindo falar com ela para saber se o orientador que a gente escolheu aceitou. Ela não está na aula. É você e quem? A dupla? Leonardo e Jaine. São 3, né? Isso. Leonarda. Maria. Érica. E Jaine Coelho de Oliveira.
Jaine. Você lembra do tema, Érica? Sim, eu mando no privado? Mande, meu amor, mande sim. Tá. Leonardo, Érica, Jaine. A Geângela se encontra. Geângela. Eu tenho perdido. Ah, meu Deus. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só formatar bem aqui, para ficar mais fácil para a gente.
Então, pessoal, a Geângela não se encontra, Inaira, 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 José Lucas, Lucas, José Lucas, Parece que ele não está mais em sala, professor. meu Deus, o que está acontecendo com esses meninos? Acho que ele está voltando. Volta. José Lucas, José Lucas, José Lucas. Eu admiti o José Lucas. Eu acho que é a internet dele, porque ele já saiu de novo. Deixa eu chamar aqui outro. Maria Anunciada dos Santos. Maria Anunciada dos Santos, alguém da notícia? Maria Anunciada. Iara Giovana. Iara Giovana. Iara Giovana. Érica, você tem como conseguir seu tema? Érica, Eu mudei no chat o meu tema. ah, tá. Desculpa.
Só colocar aqui. É Ângela. Pronto. Érica, você conseguiu pegar seu tema? Ah, tá. Desculpa, Érica. Desculpa. Então, pelo que nos consta, nós temos 4 alunos que estão sem nenhuma referência de... Eu penso que não estão ausentes, né? Primeiramente, eles não estão presentes, eles estão ausentes e não fazem contato, e aí a gente fica aguardando até a próxima semana para ver se eles dão notícia ou tem alguma definição ou alguma posição. Deixa eu só salvar isso aqui. Na próxima aula, ou no próximo encontro, a gente já tem data e horário, se Deus quiser. Agora eu pergunto a vocês, nós precisamos de 2 membros. Quem vocês já pensaram para compor essa banca, esses 2 membros? Denise, você já tem? Como é professora, a banca, repete aí de novo. Nós precisamos de 2 membros nessa banca. Eu não tenho ainda, professora, porque eu achei que isso aí era o coordenador que
que definia, não, eu sei que não era a gente que escolhia, no caso a gente escolhe quem quer que esteja na banca. A gente, aqui em Teresina, eu procuro adequar a área do conhecimento, não é, desses membros, e também alguns professores que o aluno, às vezes, tem liberdade, não é, de dizer, olha, eu gostaria que fulano fosse para a minha banca, mas a gente deixa... Professora, Diga. pois por mim, pode ser Altimar, um deles, e eu vou ver aqui com minha dupla, que ele é dessa área, né, de respiratório. Eu vou ver o outro aqui com minha dupla. Ok. Alguém tem ou pode, que aí na próxima aula a gente já fecha aqui essas questões. Eu já Pode converso. tem que ter sido professor nosso? Tem que estar no quadro, né, da pós. Ah, sim. Mas a gente, olhe, eu volto atrás, a gente pode chamar professores convidados. A gente tem professores convidados. Eu posso conversar com o Altimar para ele aceitar também pelo menos um professor convidado, tá bom? Tá. Verifica se tem que ser professor ou se pode ser uma pessoa que tenha pelo menos ou pós, ou residência, ou alguma coisa desse tipo, por favor. Esse membro externo, né, que você se refere? Isso. Se o membro externo, se ele tem que ser professor, ou se pode um residente, não é isso? Porque eu ia falar a minha banca, mas se houver a possibilidade de um membro externo, fazer uma alteração. Ok. Pois eu vou ver com o Altimar e já peço para ele se posicionar no grupo, e aí vocês já fazem essa definição de membros, para na próxima aula a gente já inserir aqui. Pode ser assim? Por mim, sim. Ok. Pode, professor. Boa, Expedita. Já. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, eu estou passando aqui para lembrar que já está chegando a terceira vaquejada do Parque Salinas. Pessoal, está bem claro, tá? Aqui o nosso propósito. Sim. Então, eu pediria que, por gentileza, durante essa semana, eu vou pedir que o Altimar se posicione quanto a esses membros externos, que ele se posicione no grupo, para que vocês tenham já um direcionamento. Se quiser convidar, se você sugerir ao professor Altimar que chame fulano de tal, ele formaliza e chama. Bom, pessoal, agora eu gostaria que vocês me dissessem qual foi a dificuldade
se houve na literatura a dificuldade de encontrar o estado da haste ou a fundamentação teórica, o estado da haste valoriza demais a produção. O que é o estado da haste? O estado da haste trata-se daquelas produções de ontem, de hoje, do ano de 2023. O estado da haste, no que diz respeito à sua temática, ter uma percepção ultracontemporânea, o que difere do marco teórico, da fundamentação teórica, que é quando você tem, além do estado da haste, produções ou artigos de anos anteriores. Ficou claro? O estado da haste, ele vai situar a relevância do tema na contemporaneidade, não é? Nesse estado bem atual. Diferentemente do marco teórico ou da fundamentação teórica, que você pode buscar as produções de 5 anos, não é? Atrás, por exemplo. E aí eu gostaria de saber qual foi a dificuldade. A partir do projeto de pesquisa, vocês entenderam o que compõe a introdução? O que compõe a metodologia? Como é que se desenvolve o referencial teórico ou o estado da haste, né? Porque a diferença aqui é só a questão do ano de publicação, porque o levantamento ou a coleta, né, de dados através dos artigos, eles são os mesmos, o que muda aqui é só o ano, e eu gostaria muito de saber das dificuldades de vocês. Até mesmo porque, definidos esses orientadores, vocês precisam deles para que vocês possam... Professora, eu não sei se é a minha internet. Professora? Estou lhe ouvindo, querida. Eu não sei se é só a minha internet ou se está para todos, mas eu não estou conseguindo compreender, está cortando demais o som. Carlos Alexandre, você está me ouvindo bem? Maria dos Santos? Perfeitamente, professora. Também, estou ouvindo muito bem. Denise, então é você. Aqui tem um símbolozinho no seu nome. Eu só não sei decifrar. Vou colocar bem aqui no grupo. Pois pode prosseguir, professora. Deve ser a minha internet que está oscilando. Mas vocês estão visualizando esse cronograma? Estão? Sim. Só mostrar bem aqui para você, no grupo, como é que está a sua... Por que na sua tem e nos demais não? Um símbolo branco. Então, bom, a elaboração, vamos para o textuar, né? Porque os elementos, com exceção aqui do sumário, que vocês esqueçam,
depois eu vou até ajeitar para não ter confusão. Para não ter confusão mesmo, né? Para não se confundirem. Eu partiria da introdução. Ora, o que eu coloco na introdução? Eu sei que eu esqueci da justificativa. Eu sei que eu tenho que, na introdução, contextualizar os assuntos do meu tema. Essa contextualização refere-se à caracterização, né? O que representa conceitualmente. E aí eu parto para justificativa, tá? Para justificativa, eu parto para a situação problema, objetivos, aspectos breves da metodologia, as hipóteses que nós não devemos esquecer, aspectos breves dos resultados quando são analisados, aspectos breves das considerações finais. A minha introdução tem que ter todos esses elementos. E aí eu parto para a minha metodologia. O que consistiu? Quais os tipos de pesquisa eu utilizei? Qual abordagem de pesquisa? Eu elaborei um Google Forms só de questões fechadas, a minha abordagem é quantitativa. Eu apliquei um roteiro de entrevista, a minha abordagem é qualitativa, é a abordagem da pesquisa. Ah, professora, mas o questionário, ele constava de questões abertas e questões fechadas. Então, você terá as duas abordagens, quanti e quali. Para o estado da arte ou a fundamentação teórica, o que você coletou? Artigos da plataforma Cielo, da plataforma Web of Science, da plataforma da CAPES, né? A Sucupira, do Google Acadêmico. Então, a gente tem que ter as referências de todas as fontes que nós coletamos os dados numa perspectiva qualitativa, tanto descrevendo o estado da arte, quanto da fundamentação teórica. Depois a gente trata esses dados, se foi o Google Forms só com questões fechadas, o próprio Google Forms trata de elaborar os gráficos, aí eu vou partir para uma análise desses gráficos. Então, há toda uma sistemática, quando eu trago... Só um minutinho, deixa eu só desligar aqui esse ar. Quando eu trago para a realidade do artigo os elementos do meu projeto, eu devo ter toda essa conexão. Eu não posso fazer somente sob forma de tópicos, eu tenho que fazer um texto intitulado Introdução, onde eu coloco tudo isso, todos esses elementos. Posteriormente, eu crio uma seção denominada metodologia. A metodologia implica em que eu coloque os tipos de pesquisa, abordagem de pesquisa, quais os métodos, as técnicas utilizadas na coleta dos dados, quais os instrumentos que eu utilizei, se foi questionário, entrevista, se eu utilizei o método matemático e estatístico, né, que é quando são utilizados na perspectiva da abordagem quantitativa.
Depois de tudo, eu preciso, depois que eu aplico, não é, esses questionários, eu já tenho uma base teórica, daí eu vou partir para o tratamento e analisar os dados, seja mediante gráficos, seja mediante questionários ou roteiro de entrevista, onde eu adotarei a análise de conteúdo. Mas eu sempre fazendo uma interface com o referencial teórico, não é? Com as abordagens, com os aspectos teóricos, para aquelas variáveis que eu estou ali analisando, proveniente da minha pesquisa de campo, ou não. Depois eu faço as considerações finais, colocando algumas sugestões de melhoria, né? Colocando o que você sugere. E além de você concluir o texto, o artigo, você vai tratar de sugerir melhoria, apresentar o que você observa naquela lacuna, não é? Que não está ainda a contento dentro da fisioterapia e dentro da realidade de cada trabalho. É interessante também atentar para a qualidade desses artigos. Você não pode fazer por fazer, porque hoje a gente tem a classificação Qualis. Essa classificação eleva os nossos currículos. Nós temos as classificações de A1 a A3, de B1 a B3, e aí vai daí numa escala de valorização que nós não podemos perder de vista. E tudo isso, o que determina a qualidade, é você escrever bem, atrelando o que a teoria e a realidade proporcionam para o seu senso crítico. Também você não estender muito, você, dependendo do seu objeto, você não precisa estar utilizando termos tão rebuscados, né? Porque você já tem na área de vocês a cientificidade dos termos, ou os termos científicos, que para o leitor, evidentemente que quem terá interesse é o público da área de saúde, mas quando você utiliza um vocábulo muito rebuscado, muito formal, corre o risco do pessoal, dos leitores mesmo da área de saúde, não se encontrarem muito bem no texto. Professora, e quantidade de laudas. As laudas, eu sugiro que você elabore, no mínimo, 16 laudas. Por quê? Porque todo o espaçamento de artigo hoje é simples. Que a fonte seja Arial, que a fonte seja Arial e que você consiga, e que você faça no tamanho 12, né? Tamanho 12. Ainda vou colocar esses aspectos gráficos, mas lá eu vou colocar aqui o manual, que é de minha autoria, lá da UEMA,
para vocês darem uma olhada nesses aspectos gráficos. Mas o mínimo, eu quero combinar que seja 16 laudas, tá? Para que a gente possa ter qualidade e poder publicar esses artigos em revistas nacionais, internacionais, tá certo? Eu sei que vocês querem depor mestrado, doutorado, e aí essas publicações, elas são necessárias. Alguma colocação, alguma consideração? Eu vou pedir em particular para os meus orientandos que me enviem o que vocês tiverem, me enviem para que no decorrer da semana eu já repasse para vocês o que deve ser ajustado. Ah, professora, mas aí a Anne pode dizer, professora, mas você não vai querer ver o meu? Apesar dos outros terem seus orientadores, mas eu não me eximirei de dar uma olhada. Eu posso, sim, olhar, viu, Anne, José Lucas, aqueles que não são meus orientandos, eu não me eximirei de atendê-los, tá? Para um encaminhamento aí para o orientador, enfim. Mas, em particular, eu peço aos meus, encarecidamente, que no decorrer da semana envie hoje, amanhã, envie no momento em que vocês desejarem, porque agora nós formalizamos a nossa orientação, o nosso trabalho com essa disciplina. Vocês observem que eu elaborei todos esses documentos, né, cronograma, a banca que a gente está montando e o plano para dar um direcionamento para vocês. E isso consolida o nosso trabalho e compromisso com vocês. Tudo bem? Vocês têm algum questionamento? Deixa eu só fazer uma frequência. Professora, aí no caso, o nosso, que foi feito, né, o TCC completo, e aí lá nos apêndices tem o artigo. Aí manda tudo, né, que aí a senhora dá uma olhada, porque aí se o artigo a senhora achar que tá pouco, que poderia acrescentar mais, aí já busca na monografia completa, né? Exatamente. Eu quero que vocês, inclusive, me mandem tanto a monografia como o que vocês já têm. Pronto. Tá Pois bom? eu vou reenviar de novo, tá? Que eu mandei Eu naquele acho dia, mas melhor. Eu acho vou melhor que reenviar. eu apaguei tanta coisa, porque o Uhum. meu celular já não tinha mais capacidade, e aí eu acho melhor ser tudo novo, Tá, tá bom. todo envio novamente. Tá bom, Denise? Quem mais? O Carlos Alexandre, da mesma forma, eu sei que ele já foi concluir, se duvidar. Eita, menino rochedo. Tá concluso. Não sei se está bom, nós vamos fazer as alterações. Se Deus quiser, vamos sim. E os demais, Isônia, Leiliara, Thaís, e aqueles que não são meus, que precisarem de um direcionamento, eu estou aqui porque a disciplina recomenda que eu os oriente também no sentido metodológico, beleza? Deixa eu fazer uma frequência. Anne.
Anne, Carlos Alexandre, Presente, professora. Denise, Presente. Érica, Presente. Geângela, Inaira, Isônia. A Isônia não conseguiu entrar, meninos. Parece que não, professora. Jaine, José Lucas, Leiliara, Leonarda, Maria Anunciada, Maria dos Santos, Presente, professora. ok, Thaís, Iara. Pessoal, então ficou claro? Eu gostaria que vocês vissem os membros. Vou já falar com a Altimar para ver a questão dos membros externos. E vocês vejam o membro interno, são 2 membros, e eu, no caso dos meus, eu presido a banca. Aí eu tenho 6 orientandos. Então, eu presidirei, porque eu sou orientadora, essas 6 bancas. E aí a gente pede encarecidamente que vocês me mandem depois eu acredito que os alunos assistirão essa aula, que eles me procurem o mais rápido possível, porque nós temos esse cronograma a cumprir. E para mim foi um prazer estar com vocês. Na próxima aula, nós especificaremos mais os nossos direcionamentos, as nossas produções. Tudo bem? É dia 5, né? A próxima. Dia 5 é o nosso próximo encontro, na segunda-feira. Pronto, pois aí a professora dá uma olhadinha no que a gente mandou, que aí se precisar fazer algum ajuste já para o dia 5, aí a professora repassa, tá? Tranquilo. E aí eu vou ficar provocando no grupo, colocando esse cronograma, para ver se o pessoal se anima, não é? Para esses 4 que estão faltando. Eu quero atingi-los. Pois um grande abraço. Prazer, Carlos Alexandre, a todos. Prazer, professora. Como sempre, aula de excelência. Oh, gente, então, sua bondade. Oh, Um abraço. Um abraço, uma boa noite. Obrigada. Boa noite, professora. Tchau, Tchau. Tchau, querida. Tudo de bom.